Olá, Pristecas! Meu nome é Albert e seja bem-vindo ao Pristemática, e hoje você vai aprender a ler e escrever as frações por extenso. E fique comigo até o final desse vídeo para você não perder nenhum detalhe. Lhe sugiro também, Pristeca, a ver o primeiro vídeo dessa playlist para você entender o conceito básico do que é fração. E temos aqui essa fração caracterizada por um número, uma barra na horizontal e abaixo dessa barra um outro número. E esses elementos que compõem a fração chamamos de termos da fração. O elemento que está acima da barra é o nosso numerador. É o nosso numerador. E o elemento ou número que está abaixo dessa linha chamamos de denominador. Podemos destacar que o denominador vai denominar ou indicar a quantidade de elementos que o inteiro foi dividido, ou a quantidade de elementos que um grupo possui. Por exemplo, se temos aqui uma barra de chocolate, temos essa barra aqui o inteiro. O denominador vai indicar a quantidade de vezes que essa barra foi dividida. Então, essa barra aqui foi dividida 4 vezes. A barra foi dividida em 4 partes. Vai indicar a quantidade de vezes que eu selecionei uma dessas partes que foi dividida. Se eu selecionar apenas uma parte, se eu consumir uma parte dessa barra de chocolate, então eu vou indicar aqui no numerador a quantidade de vezes que eu selecionei uma parte aqui, ou que eu consumi, ou que eu dei. Então aqui temos que eu consumi uma parte dessa barra de chocolate que tem uma divisão de 4 partes. Então cada parte equivale a 1/4 de barra de chocolate. Podemos também dizer que se eu tiver um conjunto de 5 bolinhas, eu vou denominar 5 elementos desse conjunto. Se eu pegar 2 bolinhas desse conjunto, eu estou enumerando, eu estou selecionando ou tirando. Então, esse 2 está indicando, é o meu numerador, está indicando a quantidade de bolinhas que eu estou selecionando esse conjunto de 5 elementos. Então 2/5 desse conjunto de 5 elementos é de bolinhas que eu selecionei. Então agora vamos aprender como ler e escrever por extenso as frações. A leitura e escrita da fração vai depender unicamente do seu denominador. Se caso o denominador vier com o número 10, vamos ler o numerador como se estivéssemos lendo um número no conjunto dos números naturais, e vamos ler a palavra décimo. Se caso vier o número 100 no denominador, vamos ler o numerador e acrescentamos a palavra centésimo. Se tiver 1000 no seu denominador, vamos ler o numerador e vamos acrescentar a palavra milésimo. Por exemplo, temos aqui essa fração. Vamos sempre olhar para o seu denominador. Observe que aqui temos o 10. Então vamos ler o número que está acima da barrinha, que é o nosso numerador, como os números naturais. Por exemplo, temos 1. Temos o 1 no numerador e o 10 no seu denominador. Quando tivermos o 10, vamos ler décimo. Então temos 1 décimo. Nessa fração temos
o 1 em cima e o 100 embaixo da barrinha. Então, vamos ler da seguinte forma. Temos o 1 no numerador. Quando tivermos o 100 no seu denominador, vamos ler centésimo. Então, temos 1 centésimo. Nessa fração, temos aqui o 1 no numerador e temos o 1000 no seu denominador. E fica da seguinte forma a leitura e escrita. 1 corresponde a seu numerador, milésimo. Mas, se o denominador for menor que 10, vamos ler a fração de uma forma mais diferente. Vamos ler o numerador como se estivéssemos lendo o número natural e acrescentamos esses nomes específicos para cada número que vier no denominador. Se caso vier o número 2, vamos ler o numerador normalmente e falar a palavra meio. Se vier o número 3, no seu denominador, vamos ler o numerador e falar terços. Se vier o 4, vamos falar quartos. Se vier 5, vamos ler quintos. Se vier 6, vamos ler sexto. E se vier 7, vamos ler sétimos. Se vier 8, vamos ler oitavos. E se vier 9, vamos ler nonos. Vamos ver esse exemplo. Então, temos esses exemplos. Temos os denominadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, como lemos isso aqui? Então, temos aqui 1, vamos ler normalmente 1, ler normalmente 1 e escrever a palavra meio, pois esse denominador corresponde ao número 2. Então temos 1 corresponde ao numerador, meio corresponde ao denominador. Temos esse exemplo aqui. Temos o número 2 no numerador, vamos escrever normalmente como os números naturais e escrever a palavra específica para o 3, que é terços. Temos aqui essa fração com o número 3 no seu numerador. E no denominador temos o número 4, que falamos quartos e escrevemos quartos também. Então temos 3 quartos. Aqui temos 2 no numerador e 5 equivale à palavra quintos, 2 quintos. Aqui temos temos a palavra 1 e o 6 corresponde ao sexto, um sexto. Sempre dessa forma. Aqui temos o número 25 no numerador, vamos escrever normalmente 25. E escrevemos a palavra específica para o número 7, que é sétimos, 25 sétimos. Aqui temos o 6 no numerador, vamos escrever 6. O 8 tem a palavra específica oitavos, 6 oitavos.
E aqui temos a fração 5 no numerador. E a palavrinha específica para o número 9 é nonos. Então temos 5 nonos. E segue sempre dessa forma quando o denominador for menor que 10. Mas quando o denominador for maior que 10, vamos ler e escrever de uma forma bem conhecida. Então assim, a leitura e escrita do numerador e denominador segue da mesma forma que nos números naturais. E no final, acrescenta-se a palavra avos. Por exemplo, temos aqui essa fração. Temos aqui no nosso numerador o 5. Então vamos ler e escrever 5, que é a leitura e escrita no conjunto dos números naturais. Observamos aqui o nosso denominador. Ele é um número maior que 10. Então vamos fazer 5, 13 e acrescentamos a palavra avos. 5 13avos. Aqui temos essa fração. Observamos novamente que o nosso denominador é maior que o número 10. Então, fazemos da seguinte forma. Vamos ler e escrever 21. Trinta e 35. E acrescentar a palavrinha especial avos. Então temos aqui 21 35 avos. Aqui nessa fração temos o número 6 no nosso numerador. E no nosso denominador é maior que 10. Então vamos escrever 21 avos. 6 21 avos. Aqui temos 40. 50. Avos. E por fim temos aqui 2 no nosso numerador, 3.000 e finalmente avos. Então temos essas três formas de escrever e ler as nossas frações. Então, o segredo é olhar sempre o nosso denominador. E chegamos ao final da nossa aula. Como ler e escrever as frações. Eu lhes convido a assistir essa playlist que estou deixando aqui na descrição desse vídeo e nesse card que está aparecendo aqui em cima. É muito importante você assistir. E estou deixando aqui esse exercício e você vai responder e deixar as respostas aí nos comentários.